Bem-vindos a Mulheres Possíveis, um programa feito para contar histórias de mulheres inspiradoras. E hoje temos o prazer de conversar com uma mulher que ela tem transformado vidas por meio da estética. Ela é empreendedora e o empreendedorismo social. Hoje eu converso com a Naira Ávila. Seja bem-vinda, Naira. Obrigada meninas pelo convite. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Adoro o trabalho que vocês realizam no G10, então agradeço, só agradecer o convite. É um prazer. Naira é empresária, fundadora do Instituto Estúdio Mais e sócia de uma rede de clínicas de estética, né? Isso mesmo. Nossa Senhora, prepare-se para uma conversa, ó, babadeira, vai ser babado essa conversa aqui, hein? Naira, eu queria que você começasse falando do início da sua trajetória. Quando você fundou a clínica de estética? Quando você teve uma ideia de trabalhar nesse ramo da estética? Olha, eu sou boa de conversa. Se vocês deixarem, eu vou embora aqui. Que bom, a gente também gosta. Na verdade, eu caí na estética meio que... Eu não vou dizer de paraquedas, porque eu sempre fui muito vaidosa, né? Eu sempre gostei de me cuidar, sempre fui muito atenta ao estar bem, ao me sentir bem, ao gostar de olhar no espelho e me sentir bem. Mas eu fiquei um período de tempo muito grande sem trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 13 anos. Nossa. Eu pedi de presente para minha mãe de aniversário que eu queria trabalhar porque eu queria pagar uma escola particular para mim. Eu vim de escola municipal e aí tinha aquele sonho de querer fazer uma boa escola para poder entrar numa faculdade. E aí com 13 anos pedi para minha mãe de presente, recebi o meu presente, fui ser telemarketing, trabalhei bastante até os 20 anos, mas engravidei nova. Engravidei, e não que isso seja um mas, né? Mas engravidei aos 20 anos, estava no meio da faculdade de jornalismo, não quis parar a faculdade e ao mesmo tempo quis também amamentar por bastante tempo. Enfim, dar atenção para aquele neném que tinha acabado de chegar na vida ainda de uma jovem, recém-saída da adolescência. Fui mãe solo. Então tive que... E tá tudo certo, foi maravilhoso o meu estar com o meu filho. Mas eu me senti muito no compromisso de ter que dar atenção para aquela criança, de cuidar mesmo. Então eu me ausentei muito daquela lida boa, de pôr a mão na massa por um tempo, até sentir que meu filho já estava com uma idade boa para eu poder voltar a me priorizar, com 10 anos de idade. Então eu tive esse tempo, né, onde eu estudei, trabalhei, mas de forma muito leve, porque a minha prioridade era o meu filho, de quase 10 anos. E aí quando você sai do mercado por quase 10 anos, você fica naquele lugar de, gente, o que eu sei fazer? Eu vivi muito esse lugar, do que eu sei fazer. Por mais que eu tinha me formado, consegui pagar o meu colégio particular, trabalhando e tudo mais, mas ainda assim, o que faz a gente ter experiência, prática, se sentir pertencente é o estar atuando, né? E aí, nessa minha ausência, eu comecei a olhar para o mercado, enfim, buscando todas as possibilidades, não só na minha área, que era jornalismo. Fui numa feira uma vez de franquia, encontrei algumas possibilidades e me apaixonei lá pela possibilidade de ter algo relacionado à estética. Empreender no ramo da estética. Empreender no ramo da estética. Eu sempre fui muito vaidosa e as minhas sobrancelhas sempre foi um ponto assim absurdo na minha vida. Falo, gente, a sobrancelha é um ponto na vida de alguém? Na minha é. Acredito, na minha também é. Mas sabe por quê? Eu vou te contar. Eu tenho os olhos caidinhos e a minha sobrancelha também é caidinha. E aí as pessoas sempre acham que eu tô triste. Né, e perguntam muito sobre isso. Você tá triste? Você tá bem? Tá tudo certo? Tá com algum problema? Eu falo, gente, não. Eu nasci assim, com esse olho de triste, mas eu tô bem, tô ótima, enfim. E aí, dentro dessa possibilidade de trabalhar com estética, eu fui buscar algo que era voltado para o embelezamento do olhar, que era o meu ponto fraco, que era onde eu sentia essa dor, né, de poder fazer algo que me levantasse fisicamente, porque internamente estava tudo bem, mas ainda assim o físico também comunica, né? E aí abri a primeira casa especializada em embelezamento do olhar em 2011, onde não existia nada semelhante, né? Então, falar na época de uma casa que só vendia sobrancelhas, design de sobrancelha e micropigmentação era na época um tabu, era uma coisa que não tinha no mercado. E aí, consequentemente, eu não tinha profissionais no mercado. Mas ok. Junto com a primeira clínica, nasceu a necessidade de se ter a primeira escola de formação para essa área. O que foi maravilhoso. Isso foi em que ano?
Foi em 2011. 2011. Foi. Em 2011 você criou, então, você criou a primeira clínica e, consequentemente, já ali... Exatamente, a primeira casa especializada em embelezamento do olhar, e aí precisei, junto com isso, trazer uma escola que formasse em pessoas de forma prática e rápida para poder estar no mercado atuando. Enfim, e no começo, quando a gente começa a trabalhar, minha busca por trabalho, obviamente, no primeiro momento, era por necessidade financeira. Né? Preciso de dinheiro, preciso fazer esse movimento. Quem não precisa, né, gente? Sim, e é um movimento que eu sempre gostei de fazer desde menina. Eu, criança, vendia quadrinhos na feira. A minha família vem da feira de artesanato, no Embu. Não sei se vocês conhecem o Embu. Sim. Então, desde criança, eu tinha minhas barraquinhas, vendia bijuteria, vendia os quadrinhos que eu desenhava. Muita miçanga rolou aí. Então. Muito. Eu sempre tive essa vontade, né? de fazer acontecer, de poder comprar as coisas que eu queria, enfim. Então, o primeiro impulso de ir para este lugar da estética foi financeiro. E aí, logo em seguida, eu descobri o que me move até hoje e que foi o acaso, essa descoberta. Mas eu acho que nada é por acaso, né? A gente acaba encontrando as nossas missões mesmo. Com que certeza. foi, para eu poder prestar um serviço, eu preciso de outras mãos, né? Eu sozinha não consigo fazer esse negócio acontecer. Então, através de uma ideia, outras mulheres precisam estar atuando juntas para que aquilo aconteça. Né? Então, formar mulheres para se tornarem designers de sobrancelha, micropigmentadoras, me despertou um lugarzinho de que assim, a minha vida está em processo de movimentar, mas junto comigo, a vida dessa mulher também está ficando diferente. Então você encontrou sua missão. Né? Você vai percebendo que as pessoas também vão fazendo movimento na vida delas e se tornando diferentes. O movimento gera transformação, né? Interno e externo, enfim. E isso foi o que me fez muito me apaixonar pela estética. Eu digo que transformar mulheres, e o meu público é muito mulher, não só o meu público profissional, a minha equipe técnica, mas também o meu público de consumo, né? O meu cliente é muito feminino, e que é maravilhoso você entregar um resultado estético para sua cliente. Isso é encantador, mas mais do que isso, é muito encantador você ter mulheres trabalhando e você perceber que elas estão se tornando independentes, Radiantes, elas estão né? se empoderando no sentido real de se perceber, de se posicionar, de se colocar, de poder, inclusive, dizer não quero este casamento, não quero esta vida, não quero essa situação. E imagina, pelo amor de Deus, amo ser casada, apaixonada, então não é nada contra as instituições, não, mas é a liberdade de escolha. Né? Eu acho que é muito necessário, né, a liberdade de escolha, principalmente agora em 2025, né? Para você, sendo empresária e tendo mais de 90% dos seus funcionários, né, sendo mulheres, você teve algum caso específico que você guardou na memória de alguma funcionária que realmente estava passando por uma situação muito grave e você viu essa transição de recomeço? Sim, teve algumas. Em 11 anos, são 11 anos, 11, eu perco as contas. Foram em 2011, já tem bons anos aí. A gente já formou mais de 3 mil mulheres, que é um número bom, né? E mulheres que continuam até hoje. A gente tem parte dessas meninas que começaram e que foram se transformando e que ainda permanecem, muitas que estão no exterior, porque você se formar uma designer de sobrancelha, uma micropigmentadora, você tem autonomia, né? Você não depende de um empregador, porque está aqui. Você recebe algo que é conhecimento que ninguém tira de você. Sim. Né? Muitas vezes você chega numa empresa e num cargo bom, você recebe um computador, a chave do carro, porque você é um CEO, ou porque você vai assumir uma gerência, uma diretoria, enfim. E quando você se desliga dali, o que acontece? Você devolve tudo. O que as meninas recebem no Instituto Estúdio Mais, elas não devolvem, que é conhecimento, né? Que é desenvolver um talento, uma habilidade manual. Elas podem ir para o exterior, elas podem mudar de cidade, elas podem estar dentro da favela, aonde for.
Ter a Elas liberdade, podem né? atuar, Qualidade de vida. atuar e ser remunerada, e bem remunerada, porque é uma área no Brasil muito valorizada, a estética no Brasil é muito valorizada. Né? Então, eu já vi muitas vidas serem transformadas. Mulheres que cuidaram de mães doentes, né? Mulheres que conseguiram comprar seu primeiro apartamento e entraram, deram a entrada, fizeram o financiamento e conquistaram a sua primeira casa. Mulheres que conseguiram colocar a prótese de seio, a gente brinca, tem de tudo, comprar carro, ter filho, né? Casar. E mulheres, quantas mulheres não têm o sonho de, enfim. Então, muitas transformações. E isso é o que faz ter valor. Mulheres Ai, possíveis, Naira, né? tô muito emocionada, de verdade, assim, feliz de ter você aqui, receber e você poder compartilhar com a gente essa história, porque eu vejo que tem muito amor no que você faz. Tem. Muito amor. E o que eu acho mais interessante do seu trabalho mesmo é que você, assim, resolveu empreender, né, se colocar no mercado de trabalho, né, e foi para atender uma dor sua que você imaginou também que outras mulheres poderiam passar por aquilo, né? Sim. E como tem sido... Quantas clínicas você tem hoje? Hoje o Estúdio Mais ele tem 15 unidades. Nossa, que legal. Entre São Paulo, Rio de Janeiro, algumas na Grande São Paulo, então a gente está no ABC, Guarulhos, Jundiaí, Taboão da Serra. Enfim, somos 15 boas clínicas espalhadas por São Paulo e Rio. Que legal. Que legal. E aí você também tem feito esse trabalho de formação de mulheres nas comunidades, né? Você tem uma parceria aqui no G10 Favelas com a Associação das Mulheres de Paraisópolis, já formou algumas mulheres. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho e dessa conexão, como que você chegou até o G10, eu sei que tem uma parceria com a Flávia também, que é uma querida. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, assim, de como que você chegou até aqui e do trabalho que você tem realizado junto à Associação das Mulheres de Paraisópolis. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer muito a Flávia e ao Gilson, claro, né? Que se não fosse o Gilson, a gente não ia nem ter a possibilidade de estar aqui. E a Flávia, que foi quem me deu a oportunidade de estar aqui com vocês. A Flávia é a presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis e foi quem foi lá bater na minha porta, fazendo o convite, num primeiro momento, para participar do trabalho que vocês fazem tão lindamente de arrecadar cestas básicas através das nossas unidades. Aí o namoro começou e a gente conseguiu trazer a escola, o Instituto Estúdio Mais aqui para dentro. A gente já fazia esse trabalho com mulheres que sofrem violência doméstica e que também precisam de uma luz, de alguém que fala, mulher, você é capaz, você pode, né, não depender. E aí a gente sabe que o não depender não é só o financeiramente. Sim. Porque isso aprisiona muito. Mental. Quantas relações não existem e não são presas pelo medo do que vai ser financeiramente. Sim. Mas eu acho que dependência emocional também, mas né? mais difícil do que superar o medo do financeiro é a dependência emocional, é a questão da falta da autoestima. Sim. Né? Então, a gente trabalhou e trabalha muito com mulheres e organizações que sofrem violência doméstica, que estão buscando sair deste lugar. E aqui no G10, que são mulheres de baixa renda e que têm todo o potencial, porque são mulheres que querem, né, fazer a diferença. E eu falo, é óbvio que eu estou aqui cheia de esperança de encontrar mulheres e levar para minhas clínicas e fazer com que essas mulheres possam me fortalecer. Eu tenho muito espaço de trabalho hoje para mulheres. São mais de 300 mulheres hoje e falo com orgulho, ocupando cargos de lideranças, de diretorias, de gerência. Mas quando eu penso também que essas mulheres podem fortalecer a comunidade, podem fortalecer podem começar a favela, um empreendimento isso delas, é maravilhoso, contratando outras mulheres também, porque se elas fortalecem aqui, elas estão fortalecendo ali do lado. Né? Não adianta a gente pensar que somos isolados. Eu estou ali do outro lado da rua, então isso não me interessa. Não. Com certeza. Espera aí. Né? Aqui, esse planeta que a gente vive é a nossa casa, de todos nós. Então não importa em que rua que você está. Né? Se a gente se fortalece, a gente está fortalecendo todo. Assim.
Então, eu nem lembro agora qual era a pergunta, gente, mas foi aqui. Bom, Era das clínicas, quantas das clínicas, né? enfim. Você falou que são 15 clínicas, muito legal, né? E tem muita mulher junto com você, né? 300 mulheres trabalhando. São muitas mulheres. E aí eu não posso deixar de falar, claro, do meu marido, que é o meu sócio, que representa, eu falo, moça, representa o 1% dentro da empresa, mas ele é tão força quanto eu busco ser força, né? A gente trabalha muito juntos, lado a lado, assim. O Danilo, ele é meu sócio na empresa e acredita muito nessa importância, né? Nesse movimento de estender a mão e de trazer mulheres. E, gente, eu sou suspeita, né? Mas eu vi os coraçõezinhos saindo. É que eu sou apaixonada por mulheres, eu sou. Então eu digo que eu sou suspeita porque eu acho que a gente tem tanta potência com as mulheres que são tão dedicadas, são tão multifacetárias, elas são tão cheias de ações e de possibilidades. Não que os homens não sejam, não é uma Mas desculpa. encontrar homens que apoiam também e veem com esse mesmo olhar também fica aquele aquecimento no coração, né? O Danilo super estendem as mãos, assim, e além do, não só mulheres, mas também ao público LGBTQIA+, que faz muito parte do nosso grupo, da nossa rede. Que a gente adora, tá todo mundo junto, fazendo acontecer e entendendo que todos nós temos possibilidades. Assim. Muito legal. A gente vai dar uma pausa agora para o intervalo e logo mais a gente volta mais nesse bate-papo incrível com a Naira. Tá babado, hein? Salve, salve, mano, minas e monas. DJ do Black tá aqui, ó, diretamente da TV G10, gravando pro programa Paraisópolis DJ 7. Já tá no ar. Menina nas ruas já parecida, come o pão que o diabo amassou, morando em barraco de lona. Que a mão na consciência e pense em tudo que aconteceu. Fez de quem não tem vez, ready or not, a voz de quem não tem voz. Estamos de volta com Mulheres Possíveis e hoje a gente está conversando com a Naira Ávila, uma mulher que tem uma história de transformação social inspiradora, está movimentando ali uma rede de mulheres por meio da estética. Naira, queria que a gente voltasse a falar um pouquinho sobre a sua trajetória do início, né, quando você resolveu empreender. E eu queria... acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre maternidade, sobre empreendedorismo e queria saber se você contou com uma rede de apoio para poder você iniciar ali, deixar um pouco do seu filho, né, que você falou assim que se dedicou a ele e começar a empreender. Como foi essa transição, essa mudança, na verdade? Você ia continuar cuidando do seu filho, com certeza, mas você precisava ali de uma rede de apoio para poder você começar a trilhar outros caminhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ô Fran, eu sou uma mulher de muita sorte. E eu reconheço o meu privilégio de ter nascido numa família que sempre teve uma estrutura de amor, de acolhimento muito boa. Né? Eu tenho, se eu te falar da minha família, eu tenho uma mãe, eu tenho 3 pais, eu tenho 6 avós, eu tenho Nossa. Um dia a gente isso é bom demais, né? A gente faz uma árvore para entender um pouco dessa família. Mas é uma família muito unida e que se apoia muito. Então, sim, eu sempre tive esse suporte para poder ir atrás dos meus sonhos. Inclusive, essa confiança. Né? Uma menina que sai de casa para trabalhar aos 13 anos precisa da confiança da família para conseguir fazer com que isso seja possível. Aos 17 anos, eu fui morar na Bahia, fui morar em outro estado, longe de casa, também para trabalhar. E se eu não tivesse a minha família ali no suporte e no sentido de... Vai, tudo bem. Minha mãe com o coração partido, mas acreditando, né, que eu conseguiria. Então, isso te dá segurança, te dá autoestima. A gente volta sempre para este lugar, né, da autoestima, da importância deste lugar. E que ele nasce lá de pequenininha, né? A gente vai plantando a sementinha para que essa sementinha cresça uma flor forte. Com certeza. Aí tive também o apoio do meu marido, claro. Apesar de ter entrado na estética antes dele, e ele bem, eu falo que ele nada bobo, ficou ali só observando, viu que o negócio era bom e logo em seguida veio atrás, e aí a gente pôde sempre se dividindo, se compartilhando, porque além do João Guilherme, eu tenho também o Pietro, eu tive outro filho, e eu acho que a mulher tem isso, a mulher consegue, né, quando ela quer,
e quando ela acredita em si. E eu sempre tive muito isso, de olhar e falar, não, ninguém diz não. Eu acho que é um pouco de talvez ser taurina, ser teimosa, mas é uma teimosia que eu acho que acaba indo para o bem, né? Não diga para mim que eu não posso. Eu, desde pequenininha, sempre achei que eu posso aquilo que eu desejo. E eu vou atrás. Então, a mulher tem muito essa habilidade de conseguir administrar a maternidade, o casamento, a organização da casa, o trabalho, o estudo, porque a gente não pode parar nunca de olhar para o que está acontecendo, né? E, então, eu acho que este movimento interno, e que, de novo, às vezes a gente precisa de pessoas do lado de fora estendendo a mão para que ele aconteça, é importante. E é isso que eu tento fazer aqui no G10, que eu digo eu tento porque esse é o desejo, né? E hora a gente consegue alcançar e hora a gente sabe que não alcança e que está tudo certo. Mas o desejo é ser força e inspiração para outras mulheres, para que elas possam acreditar e falar, pô, sério que você veio desse lugar mesmo? Sério, é sério. E cheguei, consegui. Né? Cheguei aonde? Aonde eu desejava. Né? E foi possível. Então vamos juntas, porque é possível. Você não precisa ir sozinha. Né? E aí são mulheres que estendem a mão para outras mulheres e que, de novo, eu acho que isso é o que faz a diferença. A gente estar juntas e unidas. Não adianta a gente só estar reclamando ou falando da desigualdade de gênero ou... enfim, do quanto a mulher não é valorizada, não é reconhecida, tá, mas você está fazendo o quê? Por isso. Né? Então, eu sou uma mulher que escolho fazer. E escolho fazer por mim todos os dias e o máximo que eu puder por outras mulheres também. Outro dia, você relembrou isso ali no nosso backstage? Isso me marcou de verdade essa sua fala, eu queria que você falasse. E que é verdade, foi no Dia das Mulheres. Foi no Dia das Mulheres, um né? evento aqui no G10. Nós mulheres é que formamos os homens que existem no mundo, né? Então, os homens que existem é resultado daquilo que a gente também ensinou a eles. Então, mulheres fortalecidas, mulheres que erguem as mangas, que vai, que fazem, que sabem o seu limite, que colocam, que respeitam o seu espaço, que se coloca, consequentemente ela ensina o homem a respeitar este lugar de presença da mulher, de importância da mulher. Então, fortalecer mulheres não é só fortalecer mulheres, é criar homens melhores, né? Com certeza, com fazer certeza. o seu entorno melhor. Com certeza. A autoestima é muito importante, né? E esse trabalho que você vem fazendo, vem trazendo a autoestima de várias funcionárias e pessoas que estão procurando o seu serviço também. E você falou sobre os gêneros. Como o movimento, a cultura LGBTQIA+, ocupa o espaço dentro desse seu projeto, dentro do seu trabalho? Eu penso que a pessoa, quando ela tem coragem de se colocar, por exemplo, porque isso está muito no nosso dia a dia, né? Como homossexual, e eu digo a coragem porque a gente sabe que por mais que hoje a gente pode falar muito mais abertamente, se colocar muito mais livre, ainda assim existem os preconceitos, existe a discriminação em muitos lugares. Eu acho que a gente vive hoje um lugar muito melhor do que já foi um dia, mas ainda longe de ser o lugar ideal. Estamos longe do paraíso, né? Exatamente. Mas estamos a caminho dele. Mas uma pessoa que luta por esta liberdade de poder ser quem ela é de fato, são pessoas que ocupam o espaço ali de fala positiva. São pessoas, eu falo que a pessoa livre, ela é alegre, ela é disponível, ela luta pelo menos para que aquilo seja a realidade dela, né? Então, a gente tem muito LGBTQIA+, dentro da nossa empresa, não sei se muito, ainda o muito são mulheres, mas temos esse espaço e é maravilhoso, porque, enfim, eu acho que a gente se entende muito bem, a gente se acolhe, se abraça muito bem, porque ambos precisam de apoio, né? Então, ambos cedem o apoio, cedem aquela necessidade do outro, tanto as mulheres
que também ainda não conquistaram seu espaço. Ainda é uma luta, ainda é uma batalha, né? Mas, enfim, são pessoas que se olham desejando, pelo menos, ocupar um lugar de dignidade e de merecimento, de pertencimento, enfim. E você acha que perante a sociedade, por você ter pessoas desse movimento, mudou o olhar para a sua empresa, ou você acha que a sua empresa ainda não foi afetada por algum elemento externo, ou você já sentiu algum elemento externo atrapalhar ou desestabilizar em algum momento por você estar acolhendo esse movimento? Eu acho que a gente enxerga aquilo que os nossos olhos colocam foco, né? Então, com certeza deve existir, mas isso não é o meu foco. Eu percebo que na minha empresa é uma empresa tão alegre, tão cheia de festividade. Onde o amor está, tão né? cheia de acolhimento. As nossas clientes são tão apaixonadas pelos nossos gerentes, pelas nossas gerentes, pela nossa equipe. Eu falo que o que fideliza o nosso público é muito mais a energia do nosso espaço, que é cheio de amor e cheio desse desejo de poder ser quem você é. Sim. Né? Que se tem algum olhar atravessado, de verdade, é pequenininho. Isso nem tem importância. Isso é muito importante. Às vezes a gente se limita por uma coisa tão pequenininha, uma pedrinha, mas aí você passa uma lombada e daqui a pouco você já está lá. Tem que focar no propósito também, né? O trabalho que a mas Naira está fazendo. As pedrinhas vão ter sempre, independente. Sempre vai ter. Né? Eu acho que isso funciona muito dentro do empreendedorismo. É isso que eu ia falar. Quando a gente fala de empreendedorismo, né? Quando você começa a empreender, sempre tem alguma coisa que a gente pensa em desistir, ou falar não vai dar certo e tal, mas tem que ter um propósito dentro desse empreendedorismo. Você tem um propósito dentro do trabalho que você está executando e está conseguindo movimentar ali várias pessoas, várias mulheres. Acredito que você deve ter muitas coisas que te movem, mas queria saber de você o que te move dentro do empreendedorismo, dentro do que você faz, sabe? O que me move é ver a transformação na vida das mulheres. Muito. É saber que mulheres podem ser livres. Isso para mim tem uma importância. Eu preciso me sentir livre, né? Para estar, para não estar, para poder ir e vir, porque eu tenho autonomia para Liberdade é isso. tudo. Eu tenho autonomia para isso. E saber que outras mulheres também têm essa autonomia, que elas não dependem de ninguém, isso para mim não tem preço. Não tem preço. Aí, de novo, cuidar das minhas clientes é maravilhoso. É maravilhoso. Né, uma mulher se olhar no espelho e se gostar e sorrir porque se viu bonita. E o bonita, eu não estou falando de um padrão estético. Ela se viu e ela se gostou. Isso. Né? Ela se olhou e ela se admirou. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas ainda o meu coração pega absurdamente na possibilidade de mulheres terem autonomia e liberdade financeira e poder, enfim, trabalhar com amor, com paixão. Na estética é difícil quem não é apaixonado, porque é isso, você trabalha com a transformação de vidas, né? E às vezes parece clichê falar estética transforma a vida, transforma. Com certeza. Né? E de novo, eu não estou falando de um padrão estético, não. Eu estou falando do amor próprio, né? Do se valorizar. Quando eu me olho e eu me gosto, quando eu estou com esse cabelão lindo, quem te para? Ninguém. Ninguém te para, porque você tá segura, tá confiante, você tá Com se certeza. amando, você tá poderosa. Né? Então você vai e faz as coisas acontecerem. Você se posiciona, porque aqui dentro tá bem. Então é sobre isso. Quando a gente fala de estética, de transformação, isso é muito real, né? Por exemplo, eu vou trazer um relato muito pessoal. Maternidade, né? Tive meu filho. Quando a gente tem um filho e a gente está ali naquele processo puerpério, várias coisas acontecendo, várias transformações, o que a gente faz depois, normalmente, né? Eu, por exemplo, eu cortei meu cabelo, mudei a cor do meu cabelo depois que eu tive meu filho. E aquilo já... Aquele upgrade, né? E a minha autoestima ficou bem melhor depois disso. Porque a gente tem fases da nossa vida que realmente a gente precisa dar esse upgrade, que nem você falou, né? E a estética, de certa forma, acaba ajudando nisso. Mas a gente está falando de transformação social não só por meio da estética, né? Só a beleza em si. Não. Mas também do que
o que o seu projeto, o que a sua iniciativa tem feito também na vida das mulheres, nessa questão da liberdade financeira, né? Que acho que é muito importante isso, de ter essa liberdade dela decidir para onde ela quer ir, o que ela quer comprar, se ela quer sair, se ela tem poder aquisitivo agora para poder sair de um relacionamento que de repente prejudica muito ela, os filhos, enfim. Essa liberdade de escolha, que isso é muito importante. E é por meio disso. Mas a gente vai contar isso depois do nosso intervalinho, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. But found no one, just crumbles in the sheet. Ritmo de jogo. Ritmo de jogo. Ritmo de jogo. Ritmo de jogo. Salve, salve família, tamo aqui de novo não. Estamos aqui pela primeira Não, eu vez. sou o ritmo assim. Chama a vinheta, coruja. Ritmo de jogo. Ritmo de jogo. Ritmo de jogo. Ritmo de jogo. Os dois de azul tá muito classe, velho. Muito legal. Estamos de volta com Mulheres Possíveis aqui, ó. Com a braba Naira Ávila, né? Gente, babado demais. Naira, agora me conta sobre o seu instituto, né? Como que nasceu o instituto? O Instituto, como eu te falei, ele nasceu da necessidade de ter profissionais formados para poder atuar nas clínicas. As minhas lojas sempre foram em shopping, então eu tenho um público que é exigente, né? Hoje a gente está no Pátio Paulista, Morumbi, Cidade de São Paulo, Higienópolis, em bons shoppings de São Paulo, do Rio, enfim, então eu precisava ter uma mão de obra muito qualificada e para isso a necessidade da escola. Então, junto com a primeira clínica, nasce o Instituto. E como era na época, né? Porque micropigmentação de sobrancelha, que era desde então o nosso carro-chefe, não existia no mercado. Você conhecia maquiagem definitiva, tatuagens até como maquiagem, mas não a micropigmentação. Então a gente saía na rua buscando pessoas e contando o que era a micropigmentação e tentando trazer pessoas para dentro da escola. Né? A gente buscava o perfil, nossa, essa menina na farmácia é carismática, conversa bem, vamos ali bater no ombro dela e ver se ela quer ser micropigmentadora. A gente fazia isso literalmente, saía no ponto de ônibus, na padaria, no mercado, na farmácia, buscando ser mesmo. micropigmentadora. E trazia para dentro da escola. E a escola criou uma habilidade muito grande em formar pessoas que nunca tinham pego numa pinça. Porque, de novo, eu não tinha profissionais na área. Então, eram pessoas que nunca haviam pego uma pinça. Né? E elas precisavam sair de lá tão boas para poder atender clientes de shopping. Né? É claro, o serviço, você, quando vai atender, tem que ser bom para atender clientes de qualquer lugar. Mas existe um nível de exigência em determinados lugares e que, enfim, a gente busca não falhar. Até porque a gente está falando do rosto, estamos falando de autoestima. Se eu falho aqui na face, imagina, eu vou trabalhar... Uma sobrancelha mal feita. Mas eu vou para o inverso, né? E eu acabo destruindo essa pessoa. Então eu preciso ter profissionais competentes. É uma responsabilidade grande. Muito, muito, senão eu faço o trabalho inverso. Enfim, então o Instituto nasceu dessa necessidade. E foram anos e anos e anos, são anos, né? Formando pessoas. E em algum momento, eu digo que eu pude me dar ao luxo, que é de olhar para o trabalho social, porque eu falo que quando a gente consegue equilibrar, a vida estava mais organizada, mais equilibrada, as lojas já formadas, com a equipe formada, e eu tendo todo aquele conhecimento, aí você não faz sentido você não fazer algo a mais se hoje você está com disponibilidade, tem mão de obra, tem estrutura, né? E aí eu digo que eu pude me dar o luxo porque é onde eu cresço,
né, como pessoa, como ser humano. Eu falo que o trabalho, ele não é na favela ou para a favela. O trabalho é para mim, em primeiro lugar, porque ele me ensina, né, porque eu aprendo sobre o meu país, porque eu aprendo sobre economia, porque eu aprendo sobre a necessidade da gente olhar para o próximo. Sobre pessoas, né? Sobre pessoas, né? Então, o trabalho na favela é maravilhoso, sim, porque eu ajudo o outro, mas, gente, eu sou uma outra pessoa, desde que eu tive a oportunidade de aprender, né? Mais e mais e mais, e a gente acha que sabe, a gente não sabe nada, né? Porque é isso, a hora que a gente acha que sabe de tudo, a gente só emburrece. É a hora que a gente agradece a Deus, né? Porque cada história que aparece, a gente agradece por não passar por aquela situação ou por estar próximo para poder ajudar também, né? Então, você abriu a possibilidade de poder só enriquecer mais a sua vida, além de se enriquecer profissionalmente, mas se enriquecer, né, por dentro como pessoa. Essa parte é a mais importante. E quantas mulheres já passaram ali pelo Instituto? Tem um número? Olha, tem alguns anos que eu digo que já foram mais de 3.000 pessoas. Então, a conta tá maior. Né? Só aqui no G10 já foram muitas meninas. A gente está fazendo trabalho aqui dentro há mais de um ano. Há quase 2 anos. E praticamente todos os meses a gente está aqui com vocês, buscando mulheres e formando turmas. A gente começa aqui dentro, né, da Paraisópolis com a formação em design de sobrancelhas, e a gente leva as mulheres que mais se destacam, que mostram mais o desejo de continuar na área, para o Instituto para continuar o trabalho de micropigmentação. Então o Instituto, ele existe hoje não só para o trabalho social, ele é uma escola de micropigmentação de sobrancelhas, de embelezamento do olhar, de micropigmentação labial, de olhos, mas junto com esta escola existe muito forte hoje o trabalho social. Essa frente que a gente faz não só aqui na Paraisópolis, mas em outras comunidades e busca estar sempre atuando e de alguma maneira contribuindo. E você tem algum case assim de alguma mulher que chegou para você e falou: Naira, eu montei a minha própria clínica, o meu próprio estúdio dentro da comunidade? Aqui tem, aqui na Paraisópolis a gente tem aqui na Hebe Camargo a aluna nossa, que tá linda, maravilhosa, com um salão ali na Hebe Camargo, atendendo, prosperando, fazendo acontecer. E isso é lindo, maravilhoso. Que legal, né? Gente, eu já não ia nem conseguir dormir de felicidade. Nossa, mas eu tenho algumas curiosidades sobre esse trabalho de pigmentação e sobre as sobrancelhas, como que funciona essa leitura, né? Porque tem um visagismo, né? A pessoa vai lá e vocês fazem um visagismo. Como que funciona, assim? A partir do momento que eu cheguei lá, eu, uma pessoa que não tenho sobrancelha, que do jeito que eu sou, como seria o meu atendimento? Você sabe que a gente tem muito, no Estude Mais, a filosofia de que padrão para estética é furada. Ah, então, né? Bom saber, né? Não existe, não pode existir. A sociedade tenta impor, eu acho que o comércio, mais do que qualquer coisa, tenta impor esses padrões. Mas como que a minha beleza, como que a gente se compara? Você é linda com as suas características, eu com as minhas, a Fran com a dela, não tem como a gente ser igual. Não tem como a minha sobrancelha ser a sua. Acabei de falar que meu olho é caidinho. Você é grandona, tem os olhos mais abertos. Enfim, somos diferentes, né? E vamos ser sempre. Se a gente colocar 30 mulheres aqui, seremos diferentes. Então, e na época que eu abri o estúdio, estava muito na moda a novela Caminho das Índias, lá atrás, que era aquela Juliana Paz maravilhosa, com aquela sobrancelha incrível. E as pessoas queriam ficar igual a Juliana Paz. Imagina. Nem todo mundo combina, né? Eu queria ficar igual a Juliana Paz, mas não é possível. Então, qual é a nossa filosofia? Vamos olhar para você e encontrar o que você tem de belo. Aonde está a sua beleza e de que maneira a gente pode realçar o que é seu. Então, dentro do Instituto, a gente não ensina as nossas profissionais a usar paquímetro. O que é paquímetro? É aquela matemática de que você começa aqui, vem aqui, vem aqui. Eu adoro a minha sobrancelha fechada. Se você fizer na medida que o paquímetro diz que tem que ser, ou que alguém diz que tem que ser... Olha que interessante. Você vai mudar minha característica, minha personalidade, eu não vou me reconhecer. Não importa se a sobrancelha tem que começar daqui. Eu não gosto. Eu gosto da minha sobrancelha fechada. E eu me sinto bem assim. Eu me reconheço assim.
né? Então, dentro do Estúdio Mais, a gente olha primeiro para você. Qual é a sua queixa? Qual é a sua dor? Né? O que você deseja transformar? O que você deseja trabalhar? O que você quer fortalecer? Gente, isso daí não é só uma clínica estética, né? É uma sessão de terapia, de né? terapia, né, Olha pra gente? você primeiro, alguém olha pra você. olhando pra você. Né? Então, Muita sensibilidade. olha, eu acho É, que muito você sensível. tem que trabalhar a sua gordurinha. Ah, mas essa gordurinha não me incomoda. Tipo, eu adoro a minha gordurinha, ou mesmo que eu não adore, mas ela não é minha prioridade. Enfim, o que tá me incomodando, sei lá, talvez seja minha transpiração na axila. X, não importa. Né? É o que você deseja. O que cabe dentro da tua vida, dentro de quem você é, dentro da tua personalidade, das suas características, é isso. Né? Então, como é o visagismo, ele é do jeito que aquela pessoa deseja que seja e como ela vai se olhar e se gostar e se sentir bem. Ah, mas essa metodologia acho que é boa, né? Porque se você for pela moda, teve a moda da sobrancelha fininha, você lembra? Já que era a moda muito baixa, chique. a moda A sobrancelha, aquela o pessoal até fica zoando quando fala de, não sei se é micropigmentação, que o pessoal parece o símbolo da Nike. símbolo todo da mundo quer fazer Nike. igual. Aquela Não, coisa acho que- arqueada, é, E ok, não tem vai- mulheres que gostam e que se olham E se e acham que elas se bonito. acham lindas assim. E tá lindo. Se ela tá feliz e ela tá bem, então o todo dela vai vibrar beleza. Porque ela está feliz com o que ela tá vendo. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de uma sobrancelha mais retinha, mais natural, mais cabeluda. Às vezes as pessoas já entraram um monte no meu feed e eu dou risada, um monte de rir mesmo. Fala, menina, vai arrumar essa sobrancelha. Essa sobrancelha é descabelada. Minha sobrancelha é um parto, gente. O que eu posso fazer? Ela é assim, ela nasceu assim. E tá tudo bem. Eu tenho casos especializados de sobrancelha. Eu não consigo ter a sobrancelha mega ultra perfeita e eu não vou fazer uma micropigmentação que modifique o meu É sobre ser rosto. feliz, né? E se enxergar. Não, né? é sobre eu me reconhecer. Sim. É sobre eu olhar no espelho e falar, oi, Meirinha, você tá bem hoje. É você. Brava ou não brava, com o olho caidinho ou não caidinho, enfim. Mas uma coisa é certa, você conseguiu mudar essa questão da expressão do olhar que te incomodava. Hoje você tem um olhar que você se olha no espelho e você fala, nossa, tô muito bem. Então, depois de muito, eu acho que ele ainda é caidinho. Mas é sobre criar personalidade, né? A gente, Eu acho que eu não com o vou passar conseguir dos anos, mudar a esse gente look, cria tá uma tudo personalidade só nossa. E essa personalidade se estende pela eternidade, assim. É muito difícil a gente conseguir se enxergar. Eu demorei muito tempo de conseguir me enxergar. Antigamente o pessoal falava, tem que tirar a sobrancelha. Ia lá e tirava, deixava só o fiozinho. Eu morria de dor. Eu morro de dor, gente. Aí passava aquela pinça lá e eu ficava... Ai, gente, aí teve a época da rena também, né? Que passava a rena e aí não tinha paciência, aí não queria retocar. Então, assim, eu não entendo nada de sobrancelha, mas dentro desse universo das sobrancelhas eu também concordo com essa onda de quero que seja do jeito que me deixa feliz. Sim. Você se Mas olhar não e se quero entrar reconhecer. dentro do- A gente não tem que nada, né? A gente tem uma coisa que a gente tem que é se dar um tempo, né? Parar no meio de toda aquela loucura da mulher, e que aí é muito do universo feminino, né? O homem, a gente também estava falando um pouquinho sobre isso antes, e o homem tem forças maravilhosas, né? Inteligências maravilhosas, mas a mulher também tem o seu lado, que é muito da energia da mulher, que é essa possibilidade de administrar 1001 coisas e de cuidar Sim. e de acolher 1001 coisas ao mesmo tempo. Que isso é muito bom, porque faz a gente dar conta do recado, mas ao mesmo tempo isso é um lugar perigoso quando a gente não respira, porque a gente só sai atropelando muitas vezes nós mesmos. E aí né? fica às vezes nem sobrecarga, sai do né? lugar, né? Tem aquela questão de sobrecarga. Só também. vai assim, ó, passando por cima de você mesmo e às vezes não sai do lugar, né? Então eu acho que a gente tem que separar um tempo para nós e fazer desse tempo o que a gente quiser, né? E se for para ir se cuidar dentro desse tempo, às vezes, por exemplo, eu tô exausta, tô me sentindo cansada, eu tô de TPM. Um banho, lavar a cabeça, fazer um cocão e pôr uma roupa gostosa, eu já tô me sentindo Só linda, ficou maravilhosa. fresquinha, né? Exatamente. Né? Então, o tem que é o que você quiser. Eu sou vaidosa, eu gosto. E eu trabalho num universo também que me inspira isso o tempo inteiro. Então eu gosto de me cuidar, mas não porque eu tenho que. Porque isso me faz bem.
Porque eu gosto de me olhar e me ver maquiada, cabelo ondulado, de fazer o... Pronto. Mas é o se reconhecer, Mas né? é isso. É o se reconhecer. Agora me conta, quais são os próximos passos para o Instituto? Para o Instituto, olha, a gente logo mais vai ter uma demanda grande no Instituto. Por quê? Estamos abrindo as portas... Olha, eu nem sei se eu podia contar isso. Conta. Dá spoiler. Dá spoiler, que a gente gosta do spoiler. Desde o ano passado, isso é muito maravilhoso. Ó, eu, de novo, volto para a coisa da equipe, das pessoas que estão com a gente, da transformação da vida de pessoas. Você me deu espaço para isso. Nós tínhamos, eu e meu marido Danilo, que é o meu sócio, as nossas 15 lojas eram próprias. Isso por muito tempo foi muito bom, né? E é muito bom ter as unidades próprias, ter as nossas filiais, temos até hoje. Mas em algum momento a gente entendeu que era possível fazer com que aquelas mulheres lá atrás que chegaram novinha e muitas delas sem perspectiva, ou muitas delas começando uma vida profissional ou se encontrando ainda dentro do que sei fazer, do que não sei, dentro dessas pessoas que estão com a gente há tanto tempo, a gente trouxe a possibilidade delas se tornarem donas do próprio negócio. Mulher, não fala não, vou chorar aqui. Então, desde o ano passado, mais que metade das nossas unidades foram transferidas para a nossa equipe. Para profissionais que estão com a gente há anos e que sabem fazer do negócio o negócio, que sabem cuidar como ninguém. São pessoas que estão ali, pondo a mão na massa há anos. Que cuidaram também, 5, 6, né? 7, 8 anos e que ajudaram a gente a crescer. E são pessoas que agora são empresárias, são donas do próprio negócio, né? E continuam a nossa missão de contratar mulheres, de formar e de cuidar de mulheres que sentam ali nas cadeiras todos os dias. Então, a ideia de fazer do Estúdio Mais uma rede de franquias deu início, abrindo as portas para a nossa equipe. Então, hoje, pessoas que estiveram com a gente e estão ainda, só mudaram de posição, passaram a ser os nossos franqueados e ainda esse ano a gente abre as portas para a venda de franquias. Por Nossa, quê? que legal. Temos desde então um formato que está funcionando muito bem com essas pessoas, né? E que estão tocando as suas unidades e prosperando e crescendo e mudando de ponto, indo para pontos maiores dentro de shoppings. E, de novo, pessoas que começaram muitas vezes, enfim, sem muita perspectiva de onde podiam ir e hoje estão aí lindamente seguindo a vida bem. Obrigada. Nossa, Eu senti o cheiro do amor, gente. tô falando. Ela fala com esses olhinhos caídos, brilhando. Ela fala, meus olhos são caídos, brilha, muito Isso é amor. muito gostoso, né? Porque traz a gente para um universo onde a gente também para e pensa, por que não investir em alguma coisa que eu amo? Por que não, né? Não é isso? Às vezes a gente não tem entendimento por que a gente não investe, né? Então, queria que você falasse pra gente, falasse para as pessoas, deixasse uma palavra de incentivo sobre empreendedorismo e sobre... Para quem está começando, fazer, né? Ou quem já está empreendendo para, né? Pra não desistir também, né, gente? Porque às vezes dá umas pedrinhas no pé que dói, mas tem que continuar. Empreender está relacionado a criar, né? Eu crio algo e aí eu faço aquele algo acontecer de forma comercial e faço aquilo existir ao público. E dentro dessa possibilidade de criar, se a gente consegue criar algo que a gente goste, a gente vai ser muito mais feliz. Trabalhar é preciso, ponto. Todos nós precisamos trabalhar, né? Seja homem, mulher, mãe, pai, ou não é mãe, não é pai, mas a gente precisa se sustentar nessa vida objetiva, nessa matéria que estamos aqui vivendo. Então, trabalhar é preciso, mas quando a gente faz algo unicamente pelo dinheiro, aquilo às vezes tem um prazo curto. Né? E aí a gente está sempre mudando, está sempre buscando, porque aqui não está preenchido. Uma insatisfação. Então, né? a matéria, ok, tá você organizou, aquilo te faz bem, estar organizado com as contas em dia é super importante. Né? Isso também nos traz felicidades, não estar devendo, estar com as contas ok, isso é importante. Mas, gente, se vocês conseguem
se olhar e ver aonde eu vou entregar amor e paixão, a chance daquilo prosperar ainda mais é muito maior, né? Porque você está inteira, porque você gosta de fazer o que você está fazendo, você quer fazer aquilo todos os dias, aquilo não é um problema, né? Eu não reclamo porque é segunda-feira, eu adoro a segunda-feira, porque a segunda-feira minha rotina começou e eu amo a minha rotina, né? Chega sexta-feira, ok, é preciso, vamos descansar, domingo, sábado, faz parte, necessidade mental, talvez mais do que qualquer outra coisa, mas a gente, quando gosta do que faz, quando a gente escolhe, tem a oportunidade de escolher, seja fazer a bijuteria, seja vender o bolo, abrir a esmalteria, fazer a sua loja de roupas, ir lá no Brás e comprar as roupas que você gosta, que você acredita e criar o seu estilo, não importa o que você vai fazer. Mas empreender é isso, é olhar para o todo e falar, é esse o meu caminho, é isso aqui que eu vou desenvolver e vou fazer acontecer. E com amor, a chance de dar certo é muito grande. Quando você faz aquilo que você acredita, né, e você trabalha com aquilo que você acredita, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Você se entrega e você se sente realizado com o que você está fazendo. Né? E não é só pelo dinheiro. O dinheiro é muito importante, Mas quando você ganha dinheiro com uma coisa que você faz, que você gosta, é uma realização incrível. Não fica naquela coisa da obrigação, que nem você falou de segunda-feira de novo, vou ter que ir para aquele lugar, não. Eu gosto de fazer aquilo. Segunda-feira é uma delícia. É uma delícia, é isso. Você tem que gostar do que você faz, né? Acho que é mais importante. Aí você aprende a se organizar, você aprende a organizar seu dinheiro, você aprende a organizar suas finanças, porque você não quer sair daquilo, né? Você não quer sair daquele lugar onde você também ganha liberdade, onde você ganha qualidade de vida também, né? O ser empreendedor, o ser microempreendedor também, que cabe muito dentro da quebrada, tem esse lugar de vai viver. Usa bem a sua cabeça, estuda bem, que dá. Não, né? E a gente, às vezes, coloca o sucesso ou a realização profissional como algo muito distante. E não precisa ser. Né? Eu sou do bairro, eu nasci na Vila Sônia, que é grudada na Paraisópolis, né? Jardim Colombo, Vila Sônia, Montiqueme, tá tudo ali, é onde eu cresci. Lá tem uma barraquinha de cachorro-quente, que é o Mané. Seu Mané, dogão maravilhoso, seu Mané, ó. Pra comer de colher. Isso passou de geração para geração. Meu filho, João Guilherme, ia lá pequenininho comer cachorro-quente no Mané. Meu filho Pietro vai e a gente fica lá na fila do Mané esperando. O Mané é um cara de sucesso? Super próspero. Ele é. A fila dele é enorme, há anos e anos e anos. Né? Então, o que é o sucesso? O que é você estar bem? Tá aqui, ou tá aqui, ou tá aqui? Sei lá onde que tá nesse lugar, mas tá no você fazer bem feito, no você... O estar aqui é o que você quer, né? Não o que as pessoas querem. Pô, o Mané faz o melhor cachorro-quente e com certeza ele sustenta a família dele, a casa dele. Há muitos e muitos anos, né? Né? Então é sobre isso. Gente, que conversa inspiradora. Queria agradecer, Naira. Obrigada, tá acabando o programa. Eu que agradeço. Muito obrigada, foi muito bom. Eu já conhecia a Naira, mas assim, ter essa conversa foi muito significativa. Isso só aumentou ali a minha admiração pelo seu trabalho e por você. Agradeço. Queria agradecer a todos que acompanharam. E, Naira, quem quiser acompanhar lá o seu trabalho, onde que te encontra? As nossas clínicas, com todas essas mulheres maravilhosas, atendendo e prontas para cuidar de você, é o Estúdio Mais. Então, se você quiser saber onde tem unidades, aqui em São Paulo a gente está em boa parte dos shoppings, mas é só entrar no Instagram, no perfil do Estúdio Mais. O Instituto Estúdio Mais, que é onde a gente desenvolve o trabalho social, também é Instituto Estúdio Mais. É isso. Meu Deus do céu, gente, a mulher é babadeira. Você me mostrou que o empreendedorismo vale muito a pena. Quero agradecer muito a presença, aprendi a admirar, gente, já sou fã. E é isso, gente, né? Mulheres possíveis, né? Possíveis. Quem disse que não pode? Mulher pode sim, pode em qualquer lugar, né, Fran? É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Mulheres possíveis. So now I sleep. Ela só apontando lá. 10 horas. E eu tentando achar um lugar feito.